O tema da nossa conversa de hoje são práticas para o pensamento crítico. E mais do que procurar definir teoricamente o pensamento crítico, vamos, portanto, passar por 8 práticas ou 8 famílias de práticas, se preferirem, que estimulam o pensamento crítico na aula. O denominador comum a estas 8 práticas podemos encontrá-lo na raiz grega da palavra crítico. Crítico vem de kritikos, que remete para discernir, para escolher. Quando na sala de aula o estudante tem a oportunidade de escolher, de fazer escolhas, de ser um agente ativo da sua aprendizagem, estaremos perante processos tendencialmente críticos. Quando ao estudante apenas é pedido que memorize, que saiba reproduzir o que lhe foi ensinado, sem poder tomar decisões, sem poder acrescentar nada de seu, estaremos perante um processo acrítico. E em tempos cada vez mais complexos, com cada vez mais desafios de informação, cada vez mais fontes, já não é apenas preciso saber, é preciso saber pensar. E esse é o denominador comum destas 8 práticas. Vamos a isto? A primeira prática para o pensamento crítico remete para repensar o posicionamento da sala de aula. Uma sala de aula moderna não necessariamente precisa do projetor topo de gama, do computador de última geração ou de algum aparelho que parece sair da série CSI Miami. Sim, isso ajuda. Mas a sala de aula, amiga do pensamento crítico, amiga do diálogo e amiga dessa sinergia entre mentes que pensam em conjunto, será moderna no sentido em que nos recolocar a conversar uns com os outros. Do lado esquerdo deste slide temos a sala de aula tradicional, que é ainda o dispositivo típico de sala de aula. O professor é o centro da sala, todos podem ver o professor a todos vê, todos estão virados para a frente e há um polo de atenção que é a figura do docente. Ora, uma sala de aula amiga do pensamento crítico não é necessariamente uma sala de aula que aboliu a figura do professor. É e será ainda importante sabermos explicar conteúdos aos nossos jovens. É e será ainda importante sabermos falar com os nossos jovens que nos estarão a ouvir sobre determinados conteúdos. Mas temos de, cada vez mais, acabar com a exclusividade da sala de aula em que todos estão virados para a frente, em que todos estão a ouvir o professor acriticamente. E temos de cada vez mais transformar a sala de aula numa sala de aula cooperativa. Numa sala de aula em que sim, o professor pode dar a sua aula, mas em que em todos os momentos a sala de aula transforma-se num espaço em que as equipas cooperam, em que equipas de aprendizagem trocam ideias entre si. E, portanto, saber como transformar a sala num espaço cooperativo é uma das principais ferramentas para o pensamento crítico. Porque quando o estudante não tem de estar calado, não tem de estar em completo silêncio a ouvir, quando o estudante não tem de resolver os exercícios sozinho, sem falar com ninguém, e pelo contrário, quando nós pedimos ao nosso estudante que, depois de fazer o exercício, compare a sua solução com a de um colega, quando pedimos que cada um aponte 5 ideias e depois exponha e defenda as suas ideias junto dos colegas de equipa, quando pedimos que os estudantes resolvam a mesma equação matemática em silêncio, mas a seguir partilhem a sua solução dessa equação na equipa e vejam qual lhes parece mais próxima da solução correta, estaremos a estimular o pensamento crítico. Para haver escolha tem de haver diálogo. E para haver diálogo temos de pensar numa sala cuja implantação a nível literalmente do mobiliário não é apenas a de ouvir o professor, mas é também a dos jovens se ouvirem uns aos outros e dialogarem uns com os outros. Nós hoje aliamos a mente e a racionalidade ao cérebro, e temos razão em termos neurobiológicos. Mas, para os antigos gregos, a mente situava-se no tórax, situava-se na zona do coração. E apesar de estarem errados, é uma metáfora muito interessante para as nossas salas de aula e para os nossos contextos de aprendizagem. Trata-se aqui, na leitura metafórica que queremos dar desta visão dos antigos gregos,
de perceber que um conteúdo não deve estar enclausurado no currículo, não deve estar congelado. Pelo contrário, deve dizer respeito a algo que seja desafiante, que seja estimulante. Aprender sobre a atmosfera em fisicoquímica para poder associar aos problemas climáticos que atravessamos. Poder relacionar a história da União Soviética na disciplina de História com os atuais eventos trágicos que ocorrem no leste da Europa. Poder aprender em filosofia sobre os diversos sistemas éticos para poder refletir sobre a privacidade no mundo contemporâneo. E, por que não, comparar personagens de algum filme blockbuster da atualidade com personagens literárias estudadas em português. Trazer os conteúdos para a vida, desencaixotá-los, tirá-los da caixa, permitir que dialoguem com o coração ou, de acordo com os antigos gregos, com a razão pessoal que há em cada um de nós. A terceira prática diria que é a mais desafiante considerando as exigências dos currículos. Mas trata-se de perceber que, apesar de todos terem o mesmo ponto de partida, que é o início do percurso escolar num determinado ano, e todos terem de ter o mesmo ponto de chegada, que é a aprendizagem dos conteúdos e das competências previstas no currículo, pode haver diversos caminhos. E, portanto, aquilo de que aqui falamos tem a ver com poder exercer o pensamento crítico sobre as próprias opções de aprendizagem. Isto é, os estudantes, ou os pares de aprendizagem, ou as equipas de aprendizagem, relembremos-nos a relação entre pensamento crítico e metodologias ativas e cooperativas, poderem tomar decisões. Têm de fazer 5 exercícios de uma lista de 10 e há exercícios de nível fácil, intermédio e difícil e permitir, por exemplo, que cada estudante, tendo de resolver exercícios sobre um determinado tema, possa optar pelo grau de dificuldade. Em muitas salas de aula de matemática, por exemplo, isso ocorre. Ou entre 3 textos que um grupo de aprendizagem pode abordar, o grupo poder decidir por um deles. Aqui estaremos a trabalhar pensamento crítico nos diálogos que as equipas ou os pares de aprendizagem farão sobre as suas próprias opções na sala de aula, claro está, dentro de um leque orientado pelo professor. Olhando para a história das ciências naturais, que são consideradas das disciplinas mais exigentes do percurso escolar, percebemos que tantas vezes o erro foi amigo da evolução. E assim é na vida. Um erro não corrigido cristaliza o lapso, mas um erro corrigido e trabalhado ajuda à aprendizagem. Nós temos de parar de ser esse sinal proibido em que o erro só serve para repreender, chamar a atenção, penalizar, descontar pontuação, descontar cotação. Temos de parar de pensar no erro como aquilo que distancia o estudante entre a avaliação que teve e a avaliação máxima. Trata-se aqui de achar que o certo e o errado não existem? Não. Trata-se aqui de ser relativista? Não. Trata-se aqui de deixar o erro passar sem nada dizer? Também não. Trata-se de encarar o erro como uma oportunidade de aprendizagem. O que todos nós fazemos é identificar o erro. O que temos de passar a fazer mais é apresentar a alternativa correta. É explicar como não errar da próxima vez. É explicar qual a distância entre o erro cometido, porque a maior parte dos erros tem sempre uma componente de verdade, e aquilo que era pretendido. Dá trabalho? Dá. Mas esta é a magia de fazer aprender. A nossa quinta prática, ou família de práticas se preferirem, remete para aquilo que o professor Domingos Fernandes nos disse no belo caderno Avaliar e Aprender numa Cultura de Inovação Pedagógica. E tem a ver com a ideia de que aprender o currículo inteiro não tem de significar o mesmo de que o professor dizer o currículo inteiro. Nós, professores, temos uma grande pressão para cumprir os currículos, os programas, agora chamados aprendizagens essenciais. E ainda bem, significa que vestimos a nossa camisola com espírito de missão. Mas temos de abdicar do dogma de que ensinar o currículo inteiro, fazer aprender o currículo inteiro, é dizer o currículo inteiro. Imaginemos que em ciências da natureza os miúdos estão a aprender os nutrientes. E queremos que eles aprendam os vários tipos de nutrientes, as proteínas, os hidratos de carbono, por aí fora. Ora, depois de introduzir a noção de nutriente e explicar esse conceito e explicar um ou dois dos tipos de nutrientes,
Por que não permitir que o restante caminho de aprendizagem dos nutrientes, em vez de correr ao método expositivo, recorra à descoberta e à exploração? Não se trata aqui de dizer vá, aprendam. A aprendizagem crítica dá-nos trabalho. Trata-se de balizar um caminho que os estudantes podem fazer por si só e podem fazer esse caminho comparando soluções uns com os outros, trocando ideias uns com os outros, planificando o seu caminho de aprendizagem, apresentando uns aos outros os seus resultados da aprendizagem plasmados numa apresentação, numa banda desenhada ou até, porque não, num ficheiro áudio. Trata-se aqui de que o estudante possa aprender apreendendo criticamente aquilo que aprende. E, portanto, o que esta imagem simboliza é a ideia de que se nós expositivamente balizarmos a primeira roda da engrenagem, metaforicamente aqui o primeiro conteúdo, e se depois apoiarmos os estudantes com esquemas conceptuais, com orientação, com esclarecimento de dúvidas, eles próprios, autonomamente, com a nossa orientação, podem colocar as outras engrenagens a funcionar. Balão de pensamento, balão de fala, balão de pergunta. Uma vez por ano, há sempre uma aula em que um estudante me pergunta, com uma cara algo rabugenta, porquê é que estamos a aprender aquilo? E já ouvi colegas que reagem negativamente a este tipo de perguntas. Mas é hora de pensarmos qual é o problema de um estudante nos perguntar porquê é que está a aprender algo. Dentro dos limites evidentes do respeito, da educação, do compromisso com as regras de sala de aula, para haver pensamento crítico na sala de aula, nós temos de estar disponíveis para ser desafiados. E isso tem de envolver a liberdade de pensar, a liberdade de dizer e a liberdade de perguntar. Essa liberdade traz responsabilidade, mas devemos saber entrar em diálogos com os nossos estudantes sem estar a adjetivar ideias, sem estar a julgar as pessoas que os nossos estudantes são pela ideia que dizem, sem estar a dizer que é assim porque eu disse e isso é errado porque sim. Temos de ter um ambiente próprio daquilo a que o pedagogo Matthew Lipman chamava uma comunidade de pesquisa. Podemos dizer que algo é incoerente, podemos dizer algo que alguém é inconsistente, podemos até dizer que algo revela que há um estudo que devia ter sido feito, mas sempre num ambiente de autenticidade intelectual, de compreensão, de empatia e de puxar para a aprendizagem, sem julgamentos de caráter e sem juízos de valor. Isto implica também criar momentos que podem ser breves para que o estudante seja estimulado a dizer o que pensa. Em filosofia, porque não, depois de ensinar duas teorias em confronto, fazer uma breve sondagem de braço no ar, a ver quem concorda com cada qual e pedir a um estudante que defenda cada uma das teses com uma razão. Depois de lecionar uma parte de uma obra literária, porque não pedir que coloquem num post-it quem concorda com a personagem, quem concorda com o que a personagem fez, quem discorda, colocar esses autocolantes em caixas, tirar dois e ler. Isto é, haver momentos para que o estudante possa partilhar o que pensa sobre o que está a aprender. Isto também implica não abdicar da ideia simples do certo e do errado, mas perceber que há várias dimensões de errado e há várias dimensões de certo e que não é uma escala binária, é uma escala de graus. Imaginemos que um estudante perguntado pela data da nossa Revolução Democrática não identifica o 25 de Abril de 1974 e identifica o 5 de Outubro de 1910. Nós podemos dizer que isso está errado, podemos até fazer algum comentário depreciativo ou podemos dizer: não acertaste na data da nossa Revolução Democrática, mas conseguiste identificar outra data importante, que foi a data da implantação da República. Quando um estudante diz algo que não revela a aprendizagem efetiva, em vez de fazer um juízo de valor assente na ideia binária do certo e do errado, aproveitar para estabelecer um diálogo crítico. Isto também implica sabermos fazer perguntas para além de quando é que aconteceu tal, ou como é que resolve esta equação. A verdade é que nós, professores, muitas vezes recorremos apenas a um tipo de pergunta. O que é X, seja X o que for, um conteúdo de história, de ciências, de filosofia ou de literatura,
e estamos à espera que um ou dois estudantes respondam corretamente, põem o braço no ar, respondem corretamente, nós ficamos felizes e continuamos. Temos de repensar o papel da pergunta do professor, da pergunta que nós, professores, fazemos na aula, deixando-nos inspirar pelas técnicas do diálogo socrático. Perguntas interessantes para fazer em sala de aula. Como é que aquilo que disseste agora se relaciona com o que o teu colega disse há pouco? Olha, a primeira parte da tua resposta está errada, mas a segunda parte está certa. Queres tentar melhorar a primeira resposta? Compreendo o que dizes. Que razões te levam a afirmar o que estás a dizer? Achas que o que estás a dizer hoje está de acordo com o que aprendemos ontem? Estas perguntas treinam-se e o mais maravilhoso é que quando nós sistematicamente fazemos perguntas próprias do pensamento crítico e que facilmente em qualquer pesquisa, em qualquer bibliografia, se encontra literalmente listas de perguntas potenciadoras do pensamento crítico, a dada altura, os próprios alunos começam a fazer essas perguntas uns aos outros. Perguntas próprias de uma comunidade de pesquisa que sabe dialogar e pensar em conjunto e não perguntas para apanhar o estudante no erro e para nivelar os estudantes. Abraçar o papel crítico e construtivo da pergunta é dever de todos nós. A sétima prática tem a ver com combatermos uma condição que invade as nossas salas de aula, que é uma condição chamada de fichite aguda. Temos de conseguir transformar os materiais de aprendizagem em materiais vivos. Se temos uma ficha, por que não levar e mostrar aos alunos e deixá-los manusear o livro no qual essa ficha se baseou? Que tal a ficha ter um QR Code que remete para um site? Ok, e se não tivermos tempo de renovar a ficha, que tal a ficha, em vez de cada aluno resolver 100 mais, que tal o aluno resolvê-la e comparar as soluções com um colega e terem 3 fichas, a do estudante A, a do estudante B e a que resulta do trabalho a pares? Portanto, uma grande chave é transformar os nossos materiais em materiais vivos. Todos nós, mesmo nós professores, quando frequentamos uma ação de formação e quando vemos que estamos numa ação de formação e recebemos a mesma ficha que tem um Times New Roman, letra 12, fotocopiada, que fala de uma notícia que na verdade já aconteceu há 10 anos, isso é desmotivador. Temos de conseguir pensar para lá das 4 linhas da folha A4 para estimular o pensamento crítico. Daí a lâmpada. Estimular o pensamento crítico. Despertar a curiosidade. E isso tem a ver também com transformar os nossos materiais em materiais convidativos, em materiais vivos. Na imagem seguida, temos figuras impessoais numa corrida, num sprint. E a verdade é que muitas vezes o nosso processo de ensino-aprendizagem ainda é assim que funciona. Interessa decorar, interessa memorizar, interessa aprender rapidamente muita coisa para a colocar no teste e, passado uma semana, esquecê-la. Não se trata aqui de desprezar por completo o papel da memória, não se trata aqui de abdicar de avaliações individuais, mas trata-se aqui de avaliar mais dimensões do que apenas o saber que. Pensemos, por exemplo, num passeio na floresta. Ao contrário da corrida de velocidade que só mede uma dimensão, um belo passeio na floresta pode ser significativo para diversos caminhantes de diversos modos. Um dos caminhantes pode ter conseguido fazer pela primeira vez uma orientação no mato. Outro dos caminhantes pode ter tirado belas fotografias. Outro que gosta de escrever pode ter aproveitado este passeio no bosque para escrever maravilhosos poemas. E pode haver ainda outro que goste de ouvir o cântico das aves e tenha pela primeira vez ouvido o cântico de uma ave que não conhecia. Isto tem a ver com aquilo a que o pedagogo Carl Rogers chamava aprendizagem significativa, grande amiga do pensamento crítico. Trata-se então de conseguir conceber mecanismos múltiplos de avaliação que apelem ao espírito crítico do estudante e só ao espírito crítico se consideramos o estudante como pessoa. É difícil, é exigente, mas basta pensarmos que avaliar pode ser mais do que um teste, que avaliar pode ser mais do que memorizar e despejar numa folha, que avaliar pode, por exemplo,
apelar, quando possível, à noção de inteligências múltiplas do psicólogo americano Howard Gardner. Trata-se de avaliar os estudantes de diversos modos. Não é deitar fora o teste, é fazer com que o teste seja um modo entre vários de avaliar. Pensamento crítico, criticose, discernir, escolher. Há muitas definições de pensamento crítico, mas o que elas todas têm em comum é que a aprendizagem não se pode ficar por saber que. A partir do saber que, há que saber dialogar, relacionar, conceptualizar, valorizar, aplicar. E para isso é preciso atividade e diálogo. Cabe a cada um de nós refletir e, às vezes, em pequenas soluções do dia-a-dia, sem uma grande revolução, transformar a sala num espaço em que dialogamos racionalmente e em que, por isso, somos mais humanos. Lei Educação. Um ponto de encontro.